Olá, pessoal! Eu sou a professora Jéssica e a gente está aqui para a nossa primeira aula da eletiva de microbiologia da escola lá em Jangada, né? Então, para a gente começar a falar de microbiologia, primeiro a gente tem que entender o que é microbiologia. Então, gente, a microbiologia, ela é a ciência que estuda seres que não são conseguidos ver a olho nu. Então, o nome microbiologia vem do grego micro, pequeno, bios, vida e logos, ciência. Então, se a gente juntar, dá microbiologia, que é o quê? É a ciência que estuda a vida de forma pequena, ou seja, seres vivos muito pequenos que só conseguem ser vistos com o auxílio de um pequeno instrumento que a gente vai ver a seguir. Tá? Então, essa ciência, ela estuda organismos microscópicos. Apenas com o olho nu eu não consigo enxergar. E a gente vai estudar esses seres microscópicos de diversas formas, em todos os seus aspectos. Estrutura, reprodução, aspecto morfológico, físico, como ele se relaciona com o hospedeiro, se ele causa algum prejuízo, benefício. Então, a microbiologia, ela também estuda organismos unicelulares, tá? Ou seja, aqueles organismos que só possuem uma única célula. Mas como é que iniciou essa microbiologia? A microbiologia, ela já é contada como microbiologia a partir do momento que o ser humano, ele conseguiu combinar lentes que aumentassem de forma suficiente para a visualização de micro-organismos que não poderiam ser vistos a olho nu. Então, a partir do momento que o ser humano, ele conseguiu combinar as lentes de vidro para aumentar e visualizar micro-organismos muito pequenos, isso já conta como microbiologia. Já lá desde o século XIII, a gente já tem alguns estudiosos que contavam que a existência desses seres, mas como eles não conseguiam provar, eles foram dados como errado, né? O primeiro carinha que a gente conhece que ele realmente conseguiu visualizar micro-organismos foi o holandês Antonie van Leeuwenhoek, né? Então, ele foi o primeiro a comprovar, a desenhar esses seres vivos. E ele relatou em suas observações os desenhos, as imagens que ele via e ele projetava em alguma folha, algum caderno. E ele chamou esses pequenos seres que ele conseguiu ver no seu microscópio de animarcos, né? E ele é considerado o pai da microbiologia por ele ser o primeiro a observar e descrever esses seres vivos, tá? Só que a microbiologia, como eu disse, só foi possível com o auxílio de um carinha chamado microscópio, né? Então, a microscopia, o microscópio, ele possibilitou a exploração de áreas que não eram conhecidas porque a gente não conseguia ver. Então, se a gente não conseguia ver, a gente não conseguiria explicar, né? Então, o microscópio foi esse boom, que alavancou a microbiologia. Então, a partir dele, a gente tem um estudo da microbiologia. Então, a palavra microscópio, ela vem também do termo, né, grego, e ele é dividido em micros, que é do grego pequeno, e escópio, que é observar através, né? Então, o microscópio é um instrumento que eu consigo observar através dele seres muito pequenos. Então, microscópio significa basicamente isso. Então, o primeiro microscópio que a gente conhece, ele foi fabricado por um fabricante de óculos, que foi, né, o pai e o filho. Eles desenvolveram diversas lentes, começaram a combinar elas e viram que essa combinação de lentes, ela possibilitou um aumento que jamais teria sido visto. Então, seria uma lupa ampliada, né? Que o aumento de uma lupa, ele não é igual ao aumento de um microscópio. Então, eles viram que essa combinação de lentes, né, através de um tubo, ele possibilitou um aumento muito maior do que apenas uma lupa, né? Então, aí,
A gente teve muitos microscópios, desde o microscópio lá do Leeuwenhoek, que foi o primeiro, considerado o pai da biologia, porque ele conseguiu observar os seres microscópicos. E a gente vê aí uma evolução, né, dos microscópios até um microscópio bem mais moderno. Então, a gente tem dois tipos de microscópio. O microscópio de luz, que também é chamado de microscópio óptico, e a gente tem o microscópio eletrônico, né, que ele possibilita a gente ter um aumento enorme, muito maior do que o microscópio de luz, ou microscópio óptico, né? O microscópio de luz, ele melhora a nossa visualização em até 500 vezes mais. Já o microscópio eletrônico, ele já vai melhorar a nossa visualização 1000 vezes mais. Então, tem uma diferença muito grande. Enquanto um utiliza a luz visível, o outro utiliza feixes de elétron combinado com lentes ainda mais desenvolvidas. Tá? O microscópio óptico, que é o microscópio mais acessível que a gente vai ter na escola. Então, esse microscópio, ele utiliza a luz que a gente pode ver, uma luz visível, que através dela, isso combinada com as lentes chamadas de objetivas, né, nós temos a combinação da ampliação da imagem, né? Então, esse microscópio óptico, ele tem partes, e ele é dividido em duas partes. A parte que é chamada de parte mecânica e a parte óptica. A parte óptica pode ser dividida em duas ainda, né? Na parte mecânica, a gente vai ter o braço, aqui, ó, o braço, que é por onde eu consigo movimentar o meu microscópio. Eu tenho a base ou pé, que é a base de sustentação. O meu microscópio, ele consegue ficar em pé na posição que eu quero por causa dessa sustentação, que é chamada de base ou pé, né? A gente tem o canhão aqui, ó. O canhão, que é a parte onde eu tenho o tubo, onde eu tenho as objetivas, tá? Então, aqui, ó, meu canhão é onde eu tenho as objetivas que possibilitam o meu aumento, né? Aqui eu tenho o revólver, aqui, ó, o 4 aqui, eu tenho o revólver. O que é o revólver? É a parte giratória, onde eu fixo as minhas lentes. E eu posso trocar as lentes. Eu posso ter um aumento de 10, um aumento de 40. Então, eu posso modificar a lente através do revólver, que ele é giratório, né? Eu tenho aqui a platina. O 5zinho aqui, a platina, é a base onde eu coloco a minha lâmina na platina para eu conseguir observar, né? Eu tenho aqui o que melhora a resolução, né? Para me visualizar melhor, né? Eu tenho o parafuso, esse maiorzão aqui, é o macrométrico, e eu tenho o menor, que é o micrométrico. Todos eles são utilizados para o ajuste, para o melhor foco, né, da minha visualização. Depois, na parte óptica, eu já vou ter o quê? A fonte de luz, que essa aqui é 9, ó. A luz vai passar por aqui para me conseguir visualizar o que eu quero através da lâmina. Eu tenho aqui, ó, o condensador, número 10 aqui, o condensador, que ele vai concentrar a luz para me poder visualizar melhor. E eu tenho também os oculares, que são as lentes onde a gente coloca os olhos para conseguir visualizar qualquer coisa. E por último, eu tenho aqui o 13, as lentes objetivas, que elas que vão possibilitar o aumento da imagem. Lembrando que a imagem, ela sempre vem de forma invertida. Então, o que eu quero que vocês saibam daqui? Que microbiologia é o estudo dos micro-organismos. E esses micro-organismos só conseguem ser observados através de um instrumento chamado de microscópio. O microscópio, ele já foi descoberto a partir do momento que os seres humanos começaram a combinar o quê? Lentes. Mas quem é considerado o pai da microbiologia? Porque o pai da microbiologia é o Anthony van Leeuwenhoek. Por quê? Porque ele foi o primeiro, com o seu microscópio lá bem simples, né?
a observar um micro-organismo, né? Ele conseguiu observar bactérias, ele conseguiu observar um micro-organismo mesmo. E ele descreveu esse micro-organismo, tá? E o microscópio que é de estudo, né, do ensino médio é o microscópio óptico, porque é ele que a gente tem lá no laboratório de ciências. E vocês têm que aprender essas partes dele. É o mínimo que vocês têm que sair sabendo da aula de hoje, tá? Então, eu agradeço muito a participação de vocês e espero vocês nas próximas aulas. Um grande beijo, até a próxima aula!